Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, dia 17 de novembro, mais um Pensando entrando na casa de vocês, sempre procurando trazer assuntos de interesse da nossa cidade, claro, agradecendo o carinho e a generosa audiência de todos vocês. Bem, nós sabemos aí, quem pelo menos os mais velhos sabem, que durante décadas do século passado, a economia da nossa região, incluindo a geração de empregos, se sustentou principalmente através de um forte parque industrial, notadamente têxtil, onde imperava as chamadas três grandes, filó, ipu e rendas. A partir dos anos 80, a situação mudou drasticamente e deixamos de ter uma economia sustentada por esse parque industrial, não é? Enfim, de lá para cá, a nossa região está tendo que se reinventar em termos econômicos. Claro, aí implica em geração de empregos, implica também em impostos, enfim. A nossa região está tendo que se reinventar. Podemos dizer que o fato de nós termos sido uma cidade industrial foi o primeiro recomeço desse reinvento através da moda íntima. Não é à toa que a nossa produção hoje é de cerca de 1/4 de todo o Brasil. Hoje nós temos uma indústria de moda íntima muito importante, que gera muito emprego em Nova Friburgo. Temos também uma indústria metalúrgica razoavelmente forte, principalmente na área da construção civil, aí a Stam Metalúrgica é um bom exemplo. Somos hoje um dos maiores produtores de corte de flores de corte do Brasil, principalmente ali na região de Vargem Alta. Produtores de trutas também, somos grandes produtores de trutas, principalmente aqui na região de Muri, por aquele canto ali. Hortaliças também, nosso terceiro distrito é um campeão na produção de hortaliças. E o turismo também é importante, no caso, especificamente mais na região de Lumiar e São Pedro da Serra. Mas de uns anos para cá, principalmente de uns 3 anos para cá, um novo polo vem se destacando, vem crescendo e crescendo bastante na nossa região. É o polo cervejeiro. Claro, ele está aproveitando uma tendência que não é só no Brasil, é uma tendência mundial, que é a diversificação no consumo de cervejas. As pessoas estão diversificando, estão procurando, apurando mais o gosto, descobrindo que não existe só essa cerveja que todos nós gostamos aí na beira da praia, mas existem outras tantas cervejas tão saborosas ou até melhores, muito diversificadas, que é o que se chama de cerveja artesanal. E aqui na nossa cidade hoje ela é bem importante, sim. E nessa esteira da produção de cerveja na cidade, apareceu uma entidade muito interessante que fala de cerveja. Não é dizer que ela digamos, todos os produtores de cerveja estão no seu entorno, mas ela fala de cerveja, desse gosto diferenciado, que é a Serva, a Associação de Cervejeiros Artesanais de Nova Friburgo. É a Serva Friburgo, tem mais a Serva por aí. E para conhecer um pouco mais sobre esse polo cervejeiro, o que faz a Serva, a importância que a produção de cerveja pode ter para Nova Friburgo, que nós conversaremos com vocês essa noite. O tema é esse, a cerveja atuando em favor da economia da região. Mas antes, aqueles recados iniciais. Eu começo falando dos aniversariantes da TV Zoom e hoje tem um aniversariante, esse é o primeiro aniversariante da TV Zoom, porque é o seu fundador e atual diretor. Já são 17 anos de TV Zoom. Estou falando de Salvador da Rosa Canto Neto, que além de ser diretor da TV, todos vocês recebem nas suas casas através do Clube da Cozinha. Um abração para Salvador, que o Pai do Céu ilumine seus caminhos, Salvador. Tudo de bom para você. Vamos agora falar de ilustre friburguense aniversariando por esses dias. Segunda-feira será data festiva para o ex-secretário municipal de Educação e ex-presidente da Câmara Municipal, Jorge Carvalho, experiente político, um dos mais conhecedores da matéria na nossa cidade. Um abração para o Jorge Carvalho pelo aniversário. Na quarta, 22, será a vez do Mário José Bastos Jorge, o Marinho. É um grande nome da cultura friburguense, pessoa ótima. Um abração para você, Marinho. Ainda na quarta, 22, será a vez do vereador Naim Pedro comemorar o seu aniversário. Um abração para o Naim. E ainda na quarta, 22, será data festiva também para o Valdemir Veloso. O Valdemir Veloso é o secretário municipal de Esporte, Lazer e Políticas Públicas para a Juventude. Um abração para o Valdemir,
para o vascaíno Valdemir, pelo seu aniversário. E temos também, amanhã 18, um aniversariante muito especial. É uma entidade que já está em Nova Friburgo há 67 anos e já foi fundada há mais de 100 anos. Ela tem relevantes serviços prestados, não só na Nova Friburgo, mas em todo o mundo. É um clube de serviços extremamente importante. Eu estou falando do Rotary Clube de Nova Friburgo. Um abração para todos os rotarianos friburguenses por essa data festiva. Vamos falar de eventos. No próximo dia 25, a nossa Real Banda Euterpe Friburguense, a nossa centenária, fará um concerto sinfônico em homenagem ao aniversário da Guarda Municipal de Nova Friburgo. Esse concerto será no Teatro Municipal, lá na Praça do Suspiro, às 20 horas. E, junto com a Real Banda Euterpe Friburguense, estará a Banda Sinfônica da Guarda Municipal da cidade do Rio de Janeiro. Então, é um evento imperdível, no próximo dia 25, sem ser esse sábado próximo, às 20 horas, lá no Teatro Laerte Rangel Ventura. E quem tiver interessado, os convites gratuitos, procurar a sede da banda ali na Avenida Euterpe Friburguense. Vamos agora falar de utilidade pública. Eu peço ao Marconi para colocar na tela os dados da APAI, tá certo? A APAI é uma entidade, faz um belo serviço, eu sempre falo aqui no programa, porque reconheço o serviço que eles fazem, mas eles precisam de muita ajuda. Como todas as entidades sérias estão precisando de ajuda. E a APAI, os dados estão na telinha, eu sempre falo, se você não conhece a APAI, antes de depositar, visite a APAI e você verá que valerá a pena o seu dinheiro para ajudar a APAI. O outro número que eu peço ao Marconi para colocar é do Disque Denúncia da Polícia Militar, que é o 2523-4590. É importante termos sempre o número à mão para ajudar a nossa Polícia Militar. Eu sempre falo aqui, se segurança pública é um dever do Estado, é uma obrigação de todos. E uma das formas de nos ajudarmos na segurança pública é usando o Disque Denúncia. Também tem lá no batalhão, 11º Batalhão, o WhatsApp, que é o 981-325273, tá bom? O Marconi, que está me ajudando hoje, aproveito para agradecer a ajuda do Marconi lá em cima e do meu... Retornou aqui, Noé Tardem, flamenguista. Por sinal, todos esses flamenguistas cansados adoram fazer o meu programa. É o Noé, é o Duva, enfim. Quero aproveitar também para fazer um agradecimento muito especial a um amigo que, por razões aí pessoais da empresa, né, depois de muitos anos nos deixou, que é o Pado. O Pado trabalhou comigo por 16 anos aqui. Pado, um abração para você, muito obrigado pelo carinho. Você é um amigo querido, um irmão querido, que seus caminhos, novos rumos que você está buscando, sejam abertos e iluminados, tá bom? E manda um abração também para o Thiago Secon, que me ajudou muitos anos também, que também está buscando novos caminhos. Mas hoje estou com o Marconi lá em cima e o Noé aqui, a quem eu agradeço. Mas o telefone que o Marconi não vai colocar é do Disque Iluminação Pública. Eu estou dizendo que enquanto a prefeitura ficar nesse enrola, porque o que ela fez? Ela parou de fazer iluminação pública sob a alegação de que a empresa que é contratada não podia continuar. E agora a história é que está com um edital lá no TSE que não sai nunca. Só que a prefeitura continua recebendo a taxa de iluminação pública. Então eu penso, prefeito Renato Bravo, enquanto vocês não prestam serviço de iluminação pública, não seria mais honesto com a população parar de receber esse dinheiro? Porque não está voltando para a população. Eu lamento isso. Quer dizer, para receber, pode, mas na hora de prestar o serviço, o que se ligar para lá, para o tal do Disque Iluminação que vocês não vão receber, a notícia é que eles vão anotar a tua reclamação, vou te dar um número de protocolo, mas não pode fazer nada. Brincadeira. Receber da população e não prestar o serviço, o que a gente vai chamar isso, né? Um outro número também que eu cansei de dar aqui e parei de dar, é o Disque, que eu chamava de Disque Falta de Educação, que era um telefone da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana. Mas como a nossa secretaria não cuida da ordem, basta ver a bagunça que anda nas nossas calçadas, lotadas de camelô, todo mundo fazendo bagunça de tudo quanto é jeito. Então, como é que eu vou dar um telefone para alguém ligar reclamando por ordem se a Secretaria de Ordem não cuida disso? E mobilidade urbana também não vou falar. A mobilidade urbana em Nova Friburgo é uma piada. Eu sei que eu não vou culpar os agentes, são pouquíssimos, mas cá entre nós, eu sempre falo aqui, é a típica secretaria cabeça de bacalhau. A gente sabe que ela existe, mas ninguém vê funcionando. Então, eu sempre falo, isso eu não vou dizer que é o prefeito atual que tem essa visão, não. Isso já vem de outros prefeitos. É o famoso me engana que eu gosto, que não dá para trabalhar com poucos agentes, poucos carros. E ordem, a única coisa que a cidade não tem é ordem, né?
Mas agora vamos falar de uma entidade que está fazendo um trabalho sério. Pode botar, Marconi, é a creche berçário de São José. Fica lá em Conselheiro, são mais de 100 famílias atendidas. E é importante que se ajude a creche, principalmente no momento que ela está passando por muita dificuldade. Por quê? Mais ainda. A creche berçário de São José assinou um convênio com a prefeitura através de um contrato. E o valor consta do orçamento municipal. Só que a prefeitura, de uns meses para cá, vem pisando na bola e não repassa o dinheiro. Já falei na semana passada que o dinheiro está atrasado, continua atrasado e nada do dinheiro sair. Fica aquela pergunta, prefeito Renato Bravo, será que a educação não é prioridade? O que vai ser? Então, enquanto não sair a grana da creche berçário de São José, eu vou ficar falando. Mas até que saia, se você puder ajudar, é bom. E se quiser ajudar de outra forma, pode ajudar também com material de limpeza. Veja, álcool, desinfetante, sabão de coco, sabão em pó, papel higiênico, lenço umedecido, vassoura, rodo e pano de chão. Pode deixar lá na sede da creche, que é na rua José Ernesto Quinucci, número 53, fica ali perto do Big Blue. Vamos agora falar do meu Resiste, né? Que é aquela minha bronca, né? E hoje a bronca é estadual. Vocês vão falar, mas a bronca estadual é assim. Conforme foi amplamente noticiado essa semana, 3 deputados estaduais foram parar na prisão. E certamente foram parar lá, não é porque são gente boa, não é porque são santinho, né? Estou falando de Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertazzi. Devido aí a uma desastrada decisão do STF, o STF também pisa na bola muitas vezes, algumas semanas atrás eles disseram que essa questão, sempre que ocorrer para processar ou prender alguém que esteja exercendo cargo, né, no legislativo, no executivo, precisa de autorização das casas legislativas. Está na cara que elas não dão, não é? Que aquilo é um espírito de corpo, principalmente quando é em favor da sacanagem, né? E hoje está na cara que a maioria dos deputados estaduais livraram a cara do seu Jorge Pisciani, gente boa, boníssima, seu Paulo Melo, que para não ser reconhecido na rua cortou até o bigode, e seu Edson Albertazzi, que queria ser conselheiro do Tribunal de Contas, né? E desses 39 que livraram a cara do Pisciani, do Paulo Melo e do Edson Albertazzi, muitos deles conseguiram votos em Friburgo. Essa gente, não podemos dar voto, ano que vem tem eleição. Vamos guardar esses nomes, eu vou ficar divulgando esses nomes, vamos divulgar pelas redes sociais, eu vou dizer o nome dos santos que tiveram voto em Friburgo em 2014 e que pisaram na bola hoje com a gente. André Correia foi o mais votado de fora. Luiz Martins, Cristino Áureo, Nivaldo Mulim, Felipe Soares, João Peixoto, André Lazzaroni, Pedro Augusto, Marcos Vinícius, Jair Bittencourt, Dionísio Lins, Gustavo Tutuca, Marcos Abraão, Geraldo Pudim, Márcia Giovanni, Iranildo Campos, Daniele Guerreiro, Jânio Mendes, Tiago Pampolha, Rosenberg Reis, Zito, Renato Cozzolino e André Siciliano. Todos esses nomes, um rotundo não a eles. Eles não merecem o nosso voto, não merecem a nossa confiança. Vamos ficar falando, tem eleição ano que vem? Isso, pelo menos, eles não vão poder evitar que a gente fale. Dê um não para essa turma que não merece o voto da gente. Cabe registrar que o deputado da região, Anderson Nogueira, votou contra deixar essa farra do boi. Então, aí fica o registro do voto do Anderson Nogueira, que foi em favor da moralidade pública. Mas, infelizmente, esses 39 parece que não sabem o que é moralidade pública, não. Isso posto, vamos falar de coisa boa, de coisa que produz em favor de Nova Friburgo. Vamos falar do Polo Cervejeiro de Nova Friburgo. E para conversar com vocês, eu estou recebendo o Gabriel Tuller Costa, que é o presidente, ou delegado, né? Ele falou que é o delegado também, da Acerva Friburgo. Gabriel, obrigado por ter vindo, boa noite. Boa noite, Modeste, boa noite, pessoal de casa. Obrigado pelo convite. Estou bastante honrado de falar um pouco desse hobby, trabalho e paixão, que é a produção de cerveja artesanal. Ainda bem que tem gente que gosta, né? Tem. Pelo menos a gente tem para onde beber, né? Tem. E ao lado deles está uma pessoa que até me é muito querida, é sangue do meu sangue. Quem acompanha o Pensando está acostumado a vê-lo no Pensando também, mesmo que seja em forma de indireta, que é o Greide Suaroca. Ele é o diretor de evento da Acerva Friburgo. Greidinho, obrigado por ter vindo.
Eu que agradeço e acabou sendo uma honra participar do seu programa aqui, justamente para falar do meu hobby, né, da minha paixão hoje em dia, e que de vez em quando nós temos aí a honra de partilhar, né, que é a cerveja artesanal, essa brincadeira que a gente faz aí, que acabou ficando séria. É, uma brincadeira séria. A gente costuma dizer que quem viaja pelo mundo das artesanais não vai desprezar as nossas cervejas conhecidas aí, mas é um mundo meio sem volta, né? Descobre que existem outros sabores, outros gostos, aprende a beber cerveja melhor, né? Aprende que aquela história de que ela tem que estar estupidamente gelada e gelo puro, isso é uma bobagem, não é. Então, é legal que a gente vai descobrindo outros caminhos. Eu descobri, o meu sobrinho Credinho me ajudou nisso bastante, me ajuda até hoje. Mas, Gabriel, vamos falar, vamos falar desse polo cervejeiro, que não é de Nova Friburgo só, né? A região também está se enturmando, né? Tem já outras pessoas, não só de Friburgo, também começam a produzir cerveja, né? Você diria que esse polo é um polo consolidado? Você acredita que realmente Friburgo vai se tornar, ou está se tornando, uma região marcada pela cerveja, como tem tantas pelo Brasil afora, que isso vai ser um diferencial nosso? Com certeza. Friburgo já foi, se eu não me engano, o governador já assinou, que é o considerado polo estadual de cerveja, né? Antigamente, você mesmo começou falando no início do programa que já tivemos essa tradição de festas, né, de cerveja em Friburgo. O primeiro Festival Internacional de Cerveja do Brasil foi feito aqui em Friburgo, lá no Caledônia, como a gente estava conversando mais cedo. E toda essa região, não só Friburgo, né, a macro-região de Friburgo, a região serrana como um todo. Quem conhece um pouco de cerveja artesanal especial, que está acostumado a buscar essa situação, vê que a quantidade de opção que você tem da região, eu acredito que a maioria das pessoas nem saibam a quantidade de oferta que a gente tem aqui em Nova Friburgo, né? Muitas vezes você pensa assim, cerveja boa, diferente, a opção é no sul do Brasil. Realmente tem Blumenau, que foi justamente conhecida como a capital nacional da cerveja, por causa do Oktoberfest, né? Mas se for pensar em termos de diferentes rótulos, de diferente oferta, Friburgo, junto com a região serrana aqui, está bastante avançado nesse quesito. Ou seja, você acredita que veio para ficar? Com certeza. Não, como você mesmo disse, o gosto por se experimentar esse tipo de cerveja é um pouco sem volta. E também a implantação desse tipo de setor, eu também acredito que não é uma coisa que tem a volta, não. Como todo empreendimento, você tem a chance de fracassar ou de ter sucesso, mas eu acredito muito no sucesso aqui na região. Nós estávamos conversando antes do programa, você tem uma ideia mais ou menos de quantos litros nós estamos produzindo por mês já, quantos rótulos nós temos, quantas fábricas, né? A gente tem aqui em Friburgo 9 plantas, 9 plantas fabris que produzem. Dentro dessas plantas você tem o que a gente chama de cervejaria cigana, né? Que você usa o registro de uma pessoa para fazer uma cerveja com seu nome. Então, eu acredito que totalizando umas 20 marcas diferentes em Nova Friburgo. E você falou que a gente produz hoje mais de 50 mil litros. Eu acredito que entre 50 e 70 mil litros por mês aí em Friburgo. Quando você fala 9 plantas, são 9 plantas legalizadas. Legalizadas. Atendendo a legislação brasileira, do Ministério da Agricultura, que é uma das mais rigorosas do mundo, né? Tá em processo de atualização, porque é um pouco antiga também, mas é muito te segura bastante, deixa bastante seguro essa produção, né? Cerca bastante Ou seja, qualidade, cerveja de boa qualidade, uma cerveja, digamos, você pode tomar sem risco à saúde. Né? Exatamente. Não pode tomar demais, senão fica bêbado. Não, né? o risco é o excesso só. Mas legal isso, você, por exemplo, muita gente será que sabia que nós em Friburgo nós já temos 9 fábricas de cerveja legalmente constituídas, podendo produzir. Nós estamos falando de mais de 50 mil litros de leite. Se você pensar num copinho desse americano, que são 200 ml, são 250 mil copos.
É muito copo de cerveja já, né? Haja vontade de beber. Grejinho, vamos agora falar da Serva Friburgo, né? Quando é que ela foi fundada? Quais são os objetivos da Serva? Ela está atendendo o que vocês imaginavam lá no início? Quem pode se associar? Enfim, vamos falar um pouco da Serva. A fundação da Serva Friburgo foi em outubro de 2014, né? Então completou agora 3 anos, né? Tivemos uma comemoração, muito bacana. E assim, os objetivos da Serva não é exatamente objetivos comerciais. Então é uma associação de cervejeiros artesanais, né, que produzem por hobby e que tem ali, né, no seu intuito de divulgar essa cultura cervejeira, de levar para as pessoas, né, todo esse mundo que pode parecer, né, um pouco novo, um pouco diferente. E assim, a Serva mostra que não tem nada de muito complicado, tanto no processo quanto na degustação dessas cervejas, né? A Serva fomenta a melhoria da qualificação técnica desses cervejeiros, né? Tanto dos artesanais e também dos que já trabalham com cerveja. E assim, eu acho que um grande trunfo ou uma grande vantagem da Serva é criar ali uma grande família, né? É criada e assim, a gente consegue reunir realmente muitos amigos, né? O objetivo em comum ali é a cerveja, é o assunto em comum, mas é uma turma bem unida, bem fechada, bem apaixonada pelo assunto. Ela cumpre, né, o que ela promete, ou o que ela, né, se propõe a entregar, que é essa qualificação. Nós, né, trouxemos vários eventos aqui para Friburgo nesses 3 anos. Os cervejeiros daqui, né, que tinham um nível básico há 3 anos atrás, né, hoje em dia a conversa já é bem diferente, né? Nós conseguimos participar do curso de tecnologia cervejeira que era dado em Vassoura, né, que era assim, mais reconhecido aí no país. E os cervejeiros daqui de Friburgo, né, tinha até inclusive cervejeiros que eram só cervejeiros caseiros, participarem em alto nível. Então a Serva vem fazendo esse trabalho aí de bastidores, que acaba ajudando muito também na parte comercial, né? Ela ajuda, como você fala, né, a gente começa a catequizar um pouco as pessoas que não conhecem muito esses novos sabores. Ela ajuda no momento em que ela difunde essas cervejas, a pessoa ir acostumando com esses sabores. Muita gente às vezes tem um pouco de resistência, né? Acha estranho, acha diferente. E eu lembro de uma comparação que foi feita numa analogia que falava o seguinte: quando você se fecha no mundo das Pilsner, das tipo Pilsner, essas industrializadas, é a mesma coisa que você fosse num restaurante que só te servisse pratos feitos de arroz, sem falar mal do arroz, né? Que a gente tá na história da cerveja, tem a história do arroz. Mas assim, você abre mão de muitos sabores, né? De muitas experiências. Então a Serva, ela trabalha bastante, né, nesse sentido de meio que tornar, né, essa experiência disponível a todos. Ou seja, mostrar um mundo novo a cerveja. Nada contra essa cerveja que a gente toma aí nos bares, que eu também gosto de tomar mais. Realmente, eu acho que a tua comparação com arroz, até porque eu adoro arroz, mas mostrar que existem outras comidas gostosas também, né? E que às vezes depois que você come as outras comidas, o arroz vai ficar às vezes um pouquinho de lado. Já recebi a plaquinha aqui do Noé, está na hora de nós irmos para um rápido intervalo. No retorno nós continuaremos essa conversa hoje com a Serva Friburgo, falando desse mundo da cerveja e como ele pode ajudar e já está ajudando na economia da nossa cidade, inclusive com a geração de empregos, impostos, gente de fora que vem comprar nossa cerveja, enfim. É um mercado que já está se consolidando, extremamente promissor. Voltamos já. No Varejão da Construção não existe Black Friday. Aqui é Black Week. São 2 semanas inteiras de promoções imperdíveis. Telha Precon apenas R$ 69,90. Forro PVC por R$ 11,50. Tinta Lux Color R$ 39,95. Massa corrida PVA R$ 19,95. Tijolo de vidro por apenas R$ 8,95. Serra Mármore Makita. Grátis 2 discos, somente R$ 299,90. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para a Black Week do Varejão da Construção. Preço bom! Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não.
Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Estamos retornando, conversando hoje com vocês sobre o universo da cerveja. Gabriel, você está começando a produzir comercialmente a cerveja. Aqui você pode falar até sua marca que está aí no peito, né? Vamos falar um pouquinho, como é que você vê o mercado para quem está começando? Está limitado só à região? Você está vendo que as cervejas friburguenses estão conseguindo descer a serra? É assim, a cerveja de Friburgo, no Rio de Janeiro em si, você tem um pouco, às vezes um pouco de resistência a você conseguir chegar. Mas como de maneira geral a cerveja de Friburgo tem tido um nível de qualidade muito bom, então assim, uma vez que você atinge o ponto de venda, dificilmente você perde, né? A não ser que seja por algum vacilo comercial que eu digo, deixar de entregar, falta algum problema, mas as cervejas de Friburgo são muito bem aceitas, sim, de maneira geral no estado. Algumas que eram consideradas no início de Friburgo, que depois já até deixaram de se auto-intitular de Friburgo, já tem um alcance mais nacional, mas a gente já tem algumas marcas aqui que tem um nome forte no estado já, assim, já... O pessoal olha e fala assim, a cerveja é de Friburgo. A gente tem alguns sites aí de cerveja, né? E alguns são muito conhecidos, né? A gente fala que o Brejas, né? O Wikipedia, né? A cerveja tem que aparecer lá no Brejas, né? Todo mundo fala isso. Agora, a gente às vezes entra e a gente não tem visto muitas cervejas de Friburgo lá. Aqui não tem problema de falar de marca, não. Que marcas você acredita que já estão mais avançadas saindo de Friburgo? Olha assim, tem umas cervejarias de Friburgo que tem um alcance. O Hans mesmo, que infelizmente não conseguiu chegar, ele está em Lumiar, que é um ponto muito turístico. Que produz a Hans, né? O Gustavo Ranzato produz a Hans. Ele tem um alcance muito bom no Rio. Eu acredito que talvez seja ele está há mais tempo no mercado, né? E ele tem essa pegada turística de Lumiar, que é muito o pessoal do Rio que vai. Uhum. Então, assim, ele tem um alcance muito grande no Rio de Janeiro. Tem as meninas da Angels and Devils, que é uma cervejaria que é comandada só por mulheres, né? Então, elas tiveram uma projeção publicitária nacional pelo fato de justamente ser um mercado que tem muito homem. E elas enfrentaram de peito aberto esse trabalho, botaram para frente, levam a cervejaria. A Dani, a Priscila tomam conta da parte de produção, a Mônica toma conta da parte de logística, de venda, né? Então, assim, elas têm uma projeção legal no Rio. Tem a Dual também, que tem bastante aceitação na cidade do Rio. Tem o Daniel da Born to Brew ali em Muri, que ele tem um ponto turístico ali, muita gente do Rio também, um bar também, o primeiro brew pub realmente o primeiro brew pub de Friburgo, né, que a produção é feita no mesmo espaço do bar, e muitas cervejarias que estão assim, que eu não vou, me perdoe a todos que eu não vou lembrar de citar, mas tem bastante cerveja que tem um alcance estadual legal, assim, que você falar, quem está inserido nesse meio fala, cerveja X de Friburgo, essa eu conheço. Nem sempre você consegue achar tão fácil no Rio, em garrafa, por exemplo, mas chopp, você sempre está achando, vez ou outra lá, uma Friburgo invadindo e descendo a serra lá. A Ranja é bem conhecida, eu mesmo conheço os rótulos, gosto. Opa, tá caindo aqui. Deixa eu botar aqui em cima, senão vai cair. A Angel Devils eu achei interessante, eu sou também uma Angel Devils, muito legal a cerveja. E realmente interessante, me chamou a atenção muito esse fato de ser mulheres fabricando, né? Que fica aquela história, só homem fabrica, não é bem assim não, né? Elas trabalham muito direitinho. Você também agora está produzindo a sua marca, que você falou. Você começou a produzir, digamos, eu gosto de usar esse termo, recreativamente para o seu gosto, né, para você tomar
Quanto tempo que você produz cerveja? Olha, eu comecei, se eu não me engano, eu não lembro se foi o final de 2011, começo de 2012. Eu fiz o curso, inclusive, com o Gustavo. Depois um amigo em Minas Gerais eu fiz umas vezes com ele. Aí depois tomei coragem e comecei a fazer, já no final de 2012. Mais ou menos já estava fazendo mensalmente sozinho em casa. Para consumo próprio, né? Ainda mais. Aí um amigo prova, outro pede. Aí começa a querer aumentar a produção. Aí aqueles 20 litros, 30 litros, já não dá mais. A sorte é que minha panela de princípio era de 60 litros. Então eu podia crescer sem ter que reinvestir muita coisa. Aí comecei um amigo, faz uma cervejinha para o meu casamento, um pouquinho. Aí o outro faz mais um pouquinho, faz mais um pouquinho. E desse hobby, que ainda é um hobby, que eu ainda pratico isso aí com alguns amigos, faço cerveja em casa, de panela. E essa paixão e essa dedicação e esse jeito, né, para fazer acabou me levando a investir nisso, né? Então tem cerca de 4 meses mais ou menos que eu estou com a Oppendorf aberta e estamos aí tocando. Uma produção pequena ainda, mas... Você já está indo para o mercado, né? Estou indo para o mercado. E você diria o seguinte, para quem imagina quem está assistindo a gente, né, que fica deliciando com cerveja, né, eu penso que é muito fácil, muito difícil, eu não sei. Quais seriam as maiores dificuldades para quem quer entrar no mercado hoje? Será questões, essas cervejas chamadas, né, artesanais, seriam as normas legais, montar a fábrica, a produção cigana é uma possibilidade interessante? Como é que é isso? Assim, para você montar uma fábrica, a demanda de inox no Brasil é uma alta demanda, com um custo muito alto, então você paga caro e ainda espera muito. Então, esse é um ponto... E tudo tem que ser inox. Tudo tem que ser inox. Porque, na verdade, tem alguns outros materiais que são permitidos, mas o inox aguenta mais os produtos químicos que você usa para fazer limpeza. Porque você não fica esfregando uma panela, né? Você bota o produto, faz o SIP, né, que é chamado Clean in Place. Você limpa com tempo, temperatura e produto químico. Você passa soda cáustica no inox, que uma panela de alumínio, por exemplo, não aguentaria. Um fermentador de polipropileno aguenta, mas tem uma vida útil reduzida. Então, acaba que fica, pelo preço do inox, o preço do polipropileno e o tempo de durabilidade, vale a pena você investir no inox. Para quem vai começar, o ideal é para você ter noção do que você quer, se realmente você está disposto a correr atrás de um ponto de venda, a botar a cara na reta e correr atrás, é fazer uma cerveja cigana, que você vai ter um custo inicial menor, né, para começar, e você vai conseguir sentir esse gostinho, se sua receita está legal, se está sendo uma boa aceitação, como é que está a sua marca, como é que está o seu nome, como se colocar no mercado, o que você precisa fazer, vai vender chopp, vai vender garrafa, vai descer para onde? Vai ficar em Friburgo, vai subir para Teresópolis, vai para o lado de Cordeiro, Cantagalo, vai para a praia. Então, essa questão de cigana é um bom início. Cigana, explicar bem explicado, é você usar uma planta que já existe de alguém, né? Que te aluga. Eu gosto de falar que é como se fosse uma barriga de aluguel. Né? Eu acho que a pessoa é fácil de entender. Bem fácil de entender mesmo. Você usa a fábrica de uma pessoa, aí vai sair lá, produzido e engarrafado por tal pessoa, para tal pessoa. Então, que é muito comum no Brasil. Muito comum. Como a gente disse aqui no início, em Friburgo, você tem cerca de 9 fábricas, mas você tem aí 20 marcas. Ou seja, 11 estão sendo ciganos, né? Exatamente. A legislação é muito complicada para documento? Esbarra em vários fatores. Como eu disse, a legislação é antiga, quantidade de agentes no Ministério da Agricultura é reduzido, burocracia... E muitas normas que você tem que tomar cuidado. Às vezes você tem o maior esmero que você tem para montar sua fábrica, aí quando o fiscal vem, ele fazendo o serviço dele, não estou criticando nem julgando, ele vê, por exemplo, essa vírgula aqui está fora do lugar, tem que mudar isso, mudar aquilo. Aqui em Friburgo a gente sabe que teve gente que durante o processo de legalização da fábrica sofreu muito com isso. Principalmente quem começou, né? No início lá, né, a Barão... Abriu os caminhos, né? Então, assim, esse pessoal sofreu um pouco para poder chegar, mas agora está um pouco mais fácil.
Mas ainda é um entrave. Ou seja, tem gente que já passou pela experiência, né? Uhum. Porque vamos falar dessa sua... Você é um produtor sem pretensões comerciais ainda, né? É o que eu chamo de fazer para o seu deleite, seus amigos, enfim. É aquela história, né? Você fabrica do teu jeito, né? Você é artesanal mesmo, né? Você não tem uma planta industrial. Vamos lá, como é que é produzir um camarada que está assistindo o programa? Puxa vida, ele faz cerveja para ele, eu quero fazer também. Como é que é produzir assim, de forma realmente recreativa, para o seu deleite, sem essa parte que ele falou há pouco das práticas comerciais, industriais? Essa pressão aí sai toda, né, das costas do cervejeiro. Você vai realmente trabalhar por prazer. E não tem como usar, né, uma palavra assim, mais adequada do que... É um processo simples e prazeroso, sabe? Não é difícil, né? Você inicialmente não precisa de muitos equipamentos, você não precisa de muito espaço. O que você chama de muitos equipamentos? Normalmente, o que faz o que você comprou para você produzir sua cerveja? Então, a minha, né, eu faço em panelas mesmo. Panelas, fogareiro. O que você chama panela? Panela assim, de cozinha a gente usa aí? Parecido, né? Tipo caldeirão. Um caldeirão. Caldeirão mais alta. Mais alta. Então, é um caldeirão daqueles antigos que você fazia aquela feijoada. Parecido, então, mais desse tipo. Cerveja, né? Então ele vai ser adaptado, você vai fazer algumas adaptações ali, torneiras, né? Vai usar algumas mangueiras. Quer dizer, não é nada muito complicado, né? Tem até kits que são vendidos já prontos para quem quer, né, começar. Não é a única opção, você pode comprar panelas dessas elétricas, né, que simplificam muito o serviço. A pessoa que de repente mora em apartamento consegue fazer, né, fazem no sistema também do Brew in a Bag, que é, né, com uma panelazinha ele faz já 10, 15 litros. O processo, assim, vamos botar assim, o processo inicial é relativamente simples. Eu falo simples porque quando você começa a fazer uma cerveja, né, você vai aprender com alguém, ou você vai fazer um curso, como, né, o Gabriel fez, eu fiz, o meu foi em 2014 também. Então você vai aprender a fazer aquilo ali, que é o básico, e vai sair uma cerveja. Então você vai gostar da sua cerveja, ela vai ficar boa, os amigos vão gostar. Conforme o processo vai avançando, o seu hobby começa a caminhar, vai ficando mais sério, como nós falamos no início, você começa a estudar, e aí vai melhorando, né, o seu processo, você vai desenvolvendo o seu equipamento, você vai melhorando a sua receita, você começa a criar um alvo, quer dizer, eu quero acertar um estilo de cerveja, vou trabalhar, né, para ela sair dentro daquele estilo. Então, inicialmente, é muito simples. Tá? Você fez muitas, por exemplo, muitas partidas dessas que você teve que jogar fora, ou jogar fora a cerveja é uma covardia mais ou menos ruim, você tomou do mesmo jeito. Isso não existe, né? Isso é um sacrilégio. É um sacrilégio. Inclusive, hoje em dia, até as azedas, né? Nós renomeamos, vai ser uma sour ali, vai ser bebida. Arranja um nome para não jogar fora. Porque, né, a cerveja, ela... Né, o que eu te falo? Você tem um alvo ali, você, de repente, né, tenta acertar aquele alvo e muitas das vezes não acerta. Porque como o processo é muito artesanal, né, a temperatura você faz de uma vez não foi a temperatura outra. que você queria. São muitas variáveis, né? E de repente não sai exatamente o que você imaginou. Mas não vai sair uma cerveja ruim. Tá? Então ela vai sair diferente do que você pensou. Jogar fora, eu nunca joguei. Né? Mas já tive cervejas que não ficaram tão boas e que o pessoal me sacaneia até hoje. Né? Então, mas o que eu falo também? Né? Se você tem os seus amigos, você tem o seu grupo que vai beber a sua cerveja, que bebe a cerveja que você fez que ficou boa, eles são seus amigos também para beber as que não ficaram tão boas assim. Você sabe que nessa minha relação aqui tem uma cerveja Gredin, né? Eu vi duas ali. Duas Gredin. Deveria ter mais. Né? Tem Gredin. Eu rotulo a cerveja dele também. Você falou da cabeça de bacalhau, cabeça de bacalhau é o nome da cerveja dele, que dificilmente você vê. Você sabe que existe, mas você nunca acha ela. Nunca acha. Não. Isso é um pecado. O processo é longo, né? É heresia, né? O processo é longo, demorado. Na terceira evento da série que vocês fizeram, você até se classificou. Não sei se você comprou aquele título lá também, né? Foi mais ou menos assim. Ele é muito muquirana para comprar. Não comprou não. Ele ganhou mesmo, né? É mão de vaca demais, é verdade. Mas você viu que a cerveja sai boa. Sai boa. Não, lá não tive jeito, você falou que eu tinha que tomar aquela primeiro, né? Você sabe qual foi a condição que ele me deu carona? Eu tinha que beber a dele primeiro. E tinha que elogiar. Mas não se arrependeu. Não, de jeito nenhum. Boa cerveja. Está na hora do intervalo? A gente vai para um rápido intervalo e no retorno continuaremos essa nossa conversa saborosa. Pena que aqui dentro tem água, né? Que o Noé só conseguiu água. A cerveja que é bom mesmo, ele não conseguiu, não.
Mais água, ele falou que nós temos que tomar água, que temos que ter comportamento no programa. A gente volta daqui a pouquinho, tá bom? Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Estamos retornando, conversando hoje com vocês sobre o polo cervejeiro. Gabriel, você já falou das dificuldades de se montar uma planta, né? O custo industrial não é fácil, material, inox, parte de legislação. Agora, com relação, por exemplo, à parte operacional em si, onde é que vocês conseguem matéria-prima, né? Não é matéria-prima qualquer. Mão de obra, a gente já em Friburgo já existe alguma coisa, por exemplo, nessas plantas mais importantes, pelo menos, alguma mão de obra treinada. Como é que é essa questão de matéria-prima e mão de obra hoje em Friburgo? Matéria-prima, a grande maioria utilizada ainda é importada, né? Principalmente os maltes, né? Belgas, alemães, ingleses. Aí lúpulo você já tem mais espalhado pelo mundo lá, principalmente a Europa, mas a China entrou pesado, né? Tem lúpulo australiano, americano, mas também tem matéria-prima brasileira. Em Friburgo mesmo agora a gente está, como associação, alguns associados estão se especializando nessa questão de plantar lúpulo. Então daqui a pouco vocês vão ter notícia aí, provavelmente você vai fazer um programa falando sobre a plantação de lúpulo em Friburgo, que já tem plantação e a tendência é crescer. E mais uma coisa para puxar o polo de Friburgo da cerveja é a plantação de lúpulo. O nosso clima é favorável? É favorável. E até, ainda é recente os estudos, mas eles estão conseguindo. Na Europa você tem uma colheita, eles podam o pé, cresce para o outro ano. Aqui em Friburgo, no Brasil em geral, eles estão conseguindo tirar 3 colheitas por pé. Então você tem 3, daí você corta, cresce de novo, né? Então Friburgo daqui a um tempo vai ser mais uma coisa chamando a atenção, tanto comercialmente quanto turisticamente, que são as plantações de lúpulo. Ou seja, até para a gente vender para o próprio Brasil, né? Sim, sim. Isso é importante falar quando a gente fala cerveja, né? Vocês explicam para quem não conhece, não se preocupe em ler lá no rótulo, quais são os principais ingredientes de uma cerveja mesmo, normal? A gente tem quatro principais ingredientes, né? Que é a água, que é aí de 80% a 90% da cerveja, o malte, que é o que fornece os açúcares para a cerveja. O malte originado? Da cevada, malte de cevada, a maioria. Pode ser usado malte de centeio, de trigo, de arroz, qualquer grão que forneça açúcar pode ser malteado. Milho também é utilizado, né? Tem o lúpulo, que é o que dá o amargor na cerveja, os aromas de fruta, e o fermento, que é o que vai pegar esse açúcar do malte e vai transformar no gás da cerveja e no álcool.
O álcool a gente não adiciona. Ele é produzido, ele é produzido através da fermentação. Isso. Agora, nós já temos uma preocupação com mão de obra? Existe algum já treinamento? Como é que isso Então, como o Gleison estava falando desse curso técnico do Senai, que foi por muitos anos o grande formador de mão de obra para grandes empresas como para a Ambev, para a Skin, para todas essas grandes, depois elas acabaram optando por fazer a sua escola própria, né? Então, isso até levou o fim da escola de Vassouras. Mas tem vários cursos técnicos, cursos de mestre cervejeiro, né? Então, assim, você tem a obrigatoriedade de ter alguém responsável pela planta. Você pode ser o responsável técnico, que algumas carreiras permitem, agrônomos, engenheiros químicos, farmacêuticos. Você tem algumas carreiras que se incluem nisso. Quer dizer, a planta obrigatoriamente tem que ter um técnico responsável técnico. Se não tiver, nem pode funcionar. Não pode funcionar. Você não recebe nem a visita do Ministério da Agricultura se não tiver o responsável técnico. E você tem que ter alguém para... A parte operacional, né? Operacional. Pegar no pesado. O técnico que você pode ter, que são os formados em Vassouras, alguém com experiência, cursos de mestre cervejeiro, né? Como eu já fiz esse do Senai, já fiz do ICB, né? Que é o Instituto de Cerveja do Brasil, que é um grande formador também de profissionais. Tem a Escola Superior de Cerveja e Malte, que é em Blumenau também, que forma muito profissional, mas mais profissional, vamos dizer assim, pensante, né? Que vai elaborar receita, que vai saber o processo, né? O resto de treinamento de mão de obra, operária, vamos dizer assim, né? Isso aí não tem... Depois que acabou o Senai, você não tem um curso técnico voltado para isso, longo, né? Aí é mais produção, trabalho dia a dia, você vai treinar o seu funcionário. Empresas, que às vezes isso você vai remanejando os funcionários, vai treinando pessoas novas que tenham interesse, né? E muita gente que começa fazendo em casa acaba virando uma possível mão de obra, que já tem esse contato, é familiarizado, né? Então, assim, em Friburgo ainda a demanda, eu acredito que esteja ali mais ou menos com a oferta. Esteja batendo. Quer dizer, nós não temos problema de não produzir por falta de mão de obra. Não, acredito que não. Agora, Gredinho, você já deixou claro quais são os objetivos da Serva. A Serva não é um sindicato de fabricante de cerveja, né? Você mesmo, eu acho que é interessante quando você fala que é um disseminador, né, da cerveja. Hoje você diria que vocês têm bastante associado, o pessoal que fabrica de forma artesanal, ou mesmo de forma recreativa, que eu prefiro dizer. Os produtores estão muito em volta de vocês, aqui no Friburgo, na região. Como é que alguém, por exemplo, está assistindo o programa, faz a sua cervejinha e não conhece a Serva, faz para conhecer a Serva, enfim? A Serva, né, a Serva Friburgo, ela é uma ramificação, né, um braço da Serva Carioca. Aqui em Friburgo, nós temos, né, o Gabriel, que é o presidente, estava passando que são 25 associados, né, ativos. Mas pessoas que produzem, né, por hobby, quer dizer, o número é muito maior, né, Gabriel? Sim, porque nós temos um contato... 100, 120, acredito. Eu achei isso aí. Daí para frente, né, nós temos um contato grande, principalmente grupos de WhatsApp. E você mesmo viu lá na nossa festa, na confraternização, né, muitas daquelas pessoas, né, não participam da Serva, mas são cervejeiros caseiros. E quem faz, né, quem produz em casa, que quer fazer parte da associação, né, que é uma coisa que vale muito a pena, ele vai entrar no site da Serva Carioca, né, vai preencher um formulário, vai ser indicado por um dos participantes da Serva Friburgo, né, quer dizer, nesse momento ele vai ser, né, aceito ali na Serva e vai fazer parte desse grupo, né, para divulgar, para trocar ideias. A Serva Friburgo tem acesso aos maiores cervejeiros também, né, do Rio, por conta do fórum lá da Serva Carioca. Então a gente troca muita experiência com eles, né? Muitas das vezes tem uma experiência maior em algum assunto, quer dizer, eles conseguem ajudar o pessoal daqui de Friburgo também mesmo à distância. Os próprios cursos, né, que a gente consegue fazer aqui, em todos os anos de funcionamento da Serva, né, sempre teve cursos de leveduras, de braçagem avançada, de água cervejeira, porque modificar a água faz diferença no final da cerveja, né, de lúpulo. Quer dizer, fizemos muitos cursos aqui, então as pessoas que estão participando, né, do movimento cervejeiro, mas que não participam da Serva ainda, têm essa possibilidade, né, de usufruir também dessa parte técnica desses estudos que são feitos
E é simples demais, é entrar no site da Serva Carioca, preencher o formulário, né, vai ser indicado, está dentro da Serva, vai ser muito bem-vindo, né, como todos são, e vai fazer parte dessa família. E salientando que a associação não é excludente. A gente traz um curso, você não é associado, você não pode participar. Quem é associado tem algumas vantagens, às vezes no preço, e dependendo do curso, a demanda é alta e às vezes as vagas são poucas, porque uma pessoa vai dar um curso de levedura, você tem que fazer uma análise laboratorial, você vai inocular uma levedura, não tem como você fazer um professor para 100 pessoas. Então você acaba limitando o número, você ser associado, você vai ter um desconto, você vai ter preferência em preencher essas vagas. Mas a gente nunca exclui, fala não, sendo associado, dá licença, você não vai participar. Pelo contrário, a gente tenta sempre participar de eventos abertos, Isso aí. Faz braçagem, a gente já fez braçagem na Praça do Suspiro algumas vezes, bota stand lá para mostrar para quem está no meio cervejeiro e para quem não está, para ver o que é a cerveja ali e agregar sempre, como o Gleidson disse, o interesse comum, a paixão pela cerveja, acaba que os confrades fiquem unidos e acaba virando uma família, né? A gente se conheceu pela cerveja, a gente já tinha um contato por outras pessoas, né? Por causa do meu pai, do meu tio. Mas, assim, a gente foi criar laço de amizade por conta da associação, né? A gente, mais um grupo aí de uns 10 ou 12 que são mais unidos, assim, né? Então, o hobby em si, a paixão por alguma coisa em comum faz você criar laços, né, com as pessoas. Isso é interessante. Hoje eu estava conversando com um amigo que fala de cerveja artesanal, nós três, para nós é mole, nós adoramos. Mas ele falou, Modéstia, esse negócio que você está falando aqui, eu me perguntando, né, a Modéstia vai falar de cerveja no seu programa? Eu falei, vou falar porque entendo que é um ativo econômico importante do município que está cada vez crescendo mais. Modéstia, a gente já teve tanta tendência nesse país, coisas que vão e voltam, ainda estava brincando comigo, a lambada foi, não volta mais. Será que essa história da cerveja também não é dessas coisas que tem entusiasmo passageiro? Eu falei, olha, eu entendo que não, mas é a minha opinião. Vocês realmente acreditam que esse mercado da cerveja artesanal, que a gente sabe que no mundo, não só no Brasil, cada vez mais estão aumentando o consumo da chamada cerveja artesanal e as grandes companhias de cerveja estão entendendo isso, que aqui no Brasil mesmo, a nossa maior do mundo, vive comprando, né, cervejas artesanais conhecidas, né? Você diria que isso é um mercado sem volta, ou seja, ou pode ser mais um modismo? O que você acha dessa história, tirando sua paixão por cerveja? Eu não digo nem como palpite, não digo como uma certeza, que é um caminho sem volta, né? Não vai ser modismo. Isso, né, no Brasil hoje tem esse movimento um pouco mais agudo, né, nesse momento, mas Europa, principalmente, nos Estados Unidos, que já tem um mercado mais consolidado, uma cultura mais consolidada, né, quer dizer, isso aí não é uma coisa de 10, 15, 20 anos que está acontecendo, né, já é uma coisa mais antiga, que se consolidou, e lá culturalmente, né, esse tipo de cerveja, né, quer dizer, essa diferença de cerveja entre o que eles bebiam lá e o que nós bebíamos aqui, né, ela foi, como vou dizer assim, ela não teve nesse espaço de você deixar de lado e voltar para aquela simplicidade das cervejas industriais. Como você falou, as grandes empresas que não jogam para perder, né, as grandes indústrias, a maior de todas, né, a belga brasileira aí, que já percebeu que é um movimento sem volta, tanto é que começou a fazer parte e hoje coloca, né, na propaganda deles lá com o maior orgulho, que foi a cervejaria mais premiada no concurso, tal, que eu não lembro qual é, mas, né, foi premiada justamente com uma cervejaria artesanal. Né? Quer dizer, eles sentiram que é um caminho sem volta e começaram a investir nisso aí. Quer dizer, Gabriel, tem muita gente que questiona muito essa história de cerveja artesanal, né? Porque eu mesmo falo, né? A gente chama de artesanal. O que é artesanal? Artesanal é uma ideia de alguma coisa que você faz onde você não tem como garantir processos, digamos, de produção seriada. Eu sou engenheiro, por exemplo, mecânico, e aprendi muito, claro, na minha profissão. Você fabrica, por exemplo, um carro Gol, a ideia é que todos os carros Gol daquele modelo serão iguais. Claro que tem lá as suas diferenças mínimas, mas se entende que
tudo aquilo que você tem uma planta industrial que permite que você produza consequência da mesma forma, deixa de ser artesanal. Artesanal é a cerveja que ele faz em casa, lá na panela dele, que ele não tem um controle muito grande de pressão, de temperatura. Quando vê ele quer uma cerveja, aparece outra. Aí que é a história, né? Muita gente fala que essa história de cerveja artesanal tem muito de marketing num ponto. E eu concordo numa coisa, dá para você, eu até notei algumas aqui que a gente conhece, não dá para você chamar uma Paulaner alemã de artesanal, você chamar uma Duvel belga de artesanal, uma britânica, uma Guinness britânica de artesanal, e uma Serra Nevada que já foi artesanal ou já foi. Como é que é isso, né? De que realmente é artesanal ou o que é industrial que aproveita do rótulo? Assim, Modesto, a questão de como assim, no Brasil, as cervejas convencionais que a gente tem, as grandes, cervejas claras de grande circulação, elas são chamadas de Pilsen, mas na verdade elas não são cervejas Pilsen. Elas são cervejas Lager, mas não são Pilsen. Ela foi coloquialmente aqui chamada de Pilsen, pegou o nome e aí é aceito que se chame Pilsen, mas elas não são do estilo Pilsen. Então eu acredito que esse movimento artesanal foi mais ou menos o mesmo. Que era feito uma coisa mais artesanal, como você faz em casa, você mexe com a mão, você mede com a mão, é tudo... Você tem um contato, claro, que com a maior higiene, né? Importante salientar que todo mundo que faça em casa ou queira fazer tem que ser com higiene, tem que ter o maior cuidado possível com a higiene, porque trata-se de um alimento, né? Então, assim, apesar de não apresentar uma segurança à vida, você está oferecendo uma coisa para alguém. Então, se você, às vezes, compra um ingrediente da melhor qualidade, mas você não lava a mão para fazer, não tem higiene, você vai perder a qualidade do produto. Né? Quando você fala isso, né, tem uma teoria, que não é todo mundo que compartilha, né, mas exatamente nesse ponto, né? Vamos chamar de artesanal, de especial, não sei o quê. E eu falo que eu, como apreciador, né, como parte aí desse movimento aqui na cidade, uma coisa que eu gostaria muito de ver, né, é de chegar um dia em um bar, um pub, alguma coisa desse tipo, né, e não me referir a cerveja como artesanal. Fala, pô, eu quero uma cerveja. E o bar me oferecer os tipos que ele tem. Claro. Né? Quer dizer, né, vai deixar de ser cerveja artesanal. É cerveja. Para mim, mas por isso que eu estou falando que eu vou nesse caminho. Sim. Eu bebo cerveja. Então, se eu comprar uma Alpendorf, eu estou comprando uma cerveja que tem características que uma outra não tem. Mesmo, digamos, sendo o mesmo estilo, mas cada um produz. Você usa uma temperatura mais alta, a receita. Por isso que é receita, né? É aquela história, você compra um bolo industrial, mas não quer dizer que a receita da fábrica A é igual a da fábrica B, né? Mas tudo é bolo, né? Então eu concordo com você. Esse é o problema. Eu tenho esse dilema, que para mim artesanal... Foi uma rotulagem que se fez... E que deu certo, se né? pegou, que ficou, veio, né? É igual você pega essa onda dos food trucks, né? Comida gourmet. Então, meio que pegou, assim. E essa onda das cervejarias, né? Ele pega isso como um meio de diferenciar um pouco. Isso. Eu acredito que eu falo quando o pessoal vai fazer um tour na fábrica, né? Conversa comigo, eu tento explicar que a gente refere a artesanal porque é uma cerveja que eu sou cervejeiro, eu sou o dono, mas eu sou o operário. Então eu tô lá, tô com carinho, tô olhando, tô medindo, tô escolhendo os ingredientes, tô fazendo com... Então o artesanato não chega no contato de você ter a mão, mas que você tem um controle pessoal de todo o processo, desde que eu vou comprar matéria-prima até vender. Né? Exatamente. Como se fosse uma dedicação exclusiva. Já viu que você me deu um minuto ali, então eu estou acabando o meu tempo. Por isso que eu ia te interromper, que eu vi que ele levantou a plaquinha ali, só para fazer só uma observação. A cerveja, né, ela traz hoje também, não para o município, né, mas é o chamado do turismo cervejeiro, né, isso é muito importante. Claro. Quer dizer, quando você escolhe um destino, as pessoas que gostam e que o número cresce cada vez mais hoje, você escolhe um destino, você procura os lugares naquele destino que vendem cerveja daquele lugar. Isso não vai deixar de acontecer aqui em Friburgo. Bem, já recebi a plaquinha de 1 minuto e aqui eu agradeço mais uma vez o Marconi que está lá em cima comigo hoje, aqui o Noé Tarden, flamenguista cansado. O meu sobrinho também é outro flamenguista cansado. Você é cansado também? É muito cara com sorriso cansado, assim, muito flamenguista cansado. Quero agradecer, Gretinho, obrigado por ter vindo, tá? Eu que agradeço, né? Foi uma honra aqui, um prazer. Muito bom papo. Foi bom ter você comigo.
Gabriel, também obrigado por você ter vindo. Muito obrigado pelo espaço, pelo convite. Espero a gente poder mais vezes esgotar esse assunto aí que é tão longo que 1 hora é pouco. Não dá nem para você arranhar a superfície aí. Bem, muita gente não sabe, mas existe registro da cerveja nas tumbas egípcias há pelo menos 5.000 anos. A cerveja, o vinho, são bebidas milenares, né? E eu vou então terminar com uma frase do grande matemático e filósofo grego Platão. É um dos grandes nomes da filosofia, um dos maiores de todos, que viveu há cerca de 2.400 anos. Lá ele sabia das coisas. Ele disse o seguinte: era um sábio aquele que inventou a cerveja. Era um sábio aquele que inventou a cerveja. E muita gente não sabe, por séculos e séculos, uma das formas que muita gente na Europa não morria de certas doenças infecto-contagiosas, que bebia cerveja. As águas eram totalmente poluídas. Então, a cerveja, beber demais cerveja, como qualquer bebida alcoólica, mesmo com baixa taxa de álcool, faz mal, claro. Não se pode beber para dirigir. Ninguém está defendendo aqui que ninguém fique bêbado, né? Mas uma cerveja tomada com consciência é uma coisa muito saborosa, é saudável sim. E que esse polo se consolide cada vez mais em favor de Nova Friburgo. Uma boa noite a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.